Olá, meus amados irmãos e amigos, estamos nesse primeiro domingo de abril de 2022. Esse primeiro domingo que temos como ênfase a palavra de Deus, já que na maioria das igrejas batistas há um direcionamento, uma ênfase na escola bíblica dominical. Por essa razão é que hoje a mensagem tem a ver com a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus em nós. Quero convidá-lo já a abrir sua Bíblia no texto do Salmo número 19, do verso 7 ao verso 14. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos dar sequência a este culto. Nós já estamos praticamente saindo da pandemia, já não há mais a necessidade do uso de máscara, tanto em ambientes abertos quanto fechados. É claro que se mantém o cuidado da higienização, mas já não há mais aquela tensão e aquela preocupação. A maioria das igrejas já voltou para os cultos presenciais, razão pela qual, a partir de agora, não mais estaremos celebrando a ceia no modo virtual, já que a maioria dos irmãos, se não todos, já têm voltado para os cultos presenciais e dessa forma têm tido a oportunidade de adorar a Deus com outros irmãos e celebrar a ceia do Senhor da forma como temos aprendido. Por essa razão, quero dizer para você, se você ainda não voltou para o culto presencial na sua igreja, é tempo, é hora, é o momento de fazer isso. Nós já estamos em alguns lugares tendo a 4ª dose de reforço para pessoas com idade superior a 80 anos. A maioria das outras pessoas já tiveram a 2ª dose, alguns já entraram para a dose de reforço, a 3ª. Então nós já estamos saindo também do conceito de pandemia para endemia. Isso nos dá mais tranquilidade, isso nos dá mais segurança também, nos dá mais liberdade para nós cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Por essa razão, não há mais motivos para você permanecer em casa e não ir para a igreja, para o templo. Aproveite isso. Se você sentiu falta dos cultos presenciais nesses quase 2 anos de pandemia, 2020, 2021 e agora parte de 2022, é hora de você então dizer, olha, Senhor, graças a Deus o Senhor me sustentou durante a pandemia, agora eu quero voltar e cultuar a Deus, ao Senhor com os meus irmãos em Cristo Jesus. Por essa razão nós vamos orar, agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos tem dado para nós seguirmos a obra dEle. E aí talvez você esteja se perguntando, bom, já que voltou o culto presencial, por que o culto online? Não é para atender aos que já voltaram aos cultos presenciais, é óbvio, é simplesmente com esse objetivo de comunicar a palavra de Deus e espalhar a palavra de Deus para várias pessoas em vários lugares através das redes sociais. Portanto, este culto online não é para você que pode ser de casa e ir para o templo, adorar o Senhor. É mais para aquelas pessoas que por razões diversas, quer por uma questão de trabalho, de escala, quer por motivos outros, não conseguem se deslocar, pessoas que nem sequer conhecem a nossa congregação da PIB da Barra de Caxias, mas querem ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a razão pela qual continuamos com os cultos através das redes sociais. Por isso, quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela bênção da vida e pela superação de muitas coisas que enfrentamos ao longo desses 2 anos de pandemia. E para nós orarmos, eu quero aqui lembrar de 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma frase pequena, mas que declara realmente uma grande convicção de que é Deus que tem sustentado, é Deus que tem cuidado de nós, é Deus que tem dado a provisão para continuarmos a realizar a obra dele. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, te damos graças pelo teu grande amor, pela liberdade que temos em adorar e cultuar o teu santo nome. Nesta hora, Deus, diante de tudo aquilo que já enfrentamos,
queremos expressar a nossa gratidão. Ao longo de 2 anos, quantos sofreram perdas materiais, perda de recursos financeiros, o desemprego, mas a pior de todas as perdas foi aquela provocada, ó Deus, pela morte dos seus entes queridos, amigos, colegas e conhecidos. Ó Deus, consola os corações ainda enlutados, aqueles que não tiveram a chance, a oportunidade de fazer uma despedida, ó Deus, desejada e solene, que muitas vezes ficaram distantes e não puderam se aproximar e nem sequer consolar os outros enlutados. Por isso, Deus, consola e conforte esses corações. E que, ó Deus, encontremos e recebamos forças do Senhor para a continuidade da obra do Senhor neste Brasil e neste mundo. Abençoa os pastores e pastoras, abençoa as igrejas, abençoa os líderes de ministérios outros que continuam no fronte com alegria fazendo a tua obra. Que as igrejas retomem as suas atividades com ânimo redobrado e com esperança alicerçada no Senhor e na sua palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero dizer para você que é membro da PIB da Barra em Duque Caxias, que você pode entregar seu dízimo e a sua oferta no templo, vindo para o templo. Mas se você ainda está com uma certa dificuldade de deslocamento, de mobilidade, então você pode fazer aí através da transferência, depósito bancário ou via Pix. A informação bancária é Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, que é o número de celular 981387509. Faça a sua oferta com liberalidade e entregue com a sua segurança no Senhor. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco com a palavra do Senhor que vamos pregar. Ouça a música, cante e adore ao Senhor. Que Deus te abençoe.
Muito bem, vamos ler a palavra de Deus, Salmo número 19, versos 7 a 14. Diz assim a palavra de Deus: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas. São muito mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Muito bem, a palavra de Deus aqui, dos versos 7 a 14, é uma parte do Salmo que exalta ao Senhor pela sua palavra e traz um destaque muito interessante sobre o poder que essa palavra tem na sua, na minha, na nossa vida. Certa vez ouvi um pastor, o pastor Wagner, disse algo muito interessante, que o poder da palavra está na prática, isto é, se você ouvir a palavra, se você crer, se você colocar em prática, você vai vivenciar o poder. É interessante, a Bíblia é uma só. Desde a época de Jesus, quando estava já composto, completo, o Velho Testamento, e depois de alguns anos da ressurreição de Jesus, o Novo Testamento passou a surgir, a Bíblia toda tem, digamos, 3.000 anos, ou 3.150 anos. Pois bem, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma só. Em diferentes linguagens, em diferentes traduções, é uma só. Mas cada vez que cada um de nós ouve a palavra e põe em prática, esse poder fica evidenciado. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia é viva e eficaz, ou seja, operante por si só. Mas só pode vivenciar esse poder da palavra quem abre o coração para essa palavra e a ouve e crê de todo o coração. É uma só. E alguns já disseram anatomicamente que a distância entre o cérebro e o coração é, em média, 45 centímetros. Muitos ouvem, mas poucos creem na palavra. Que você seja um ouvinte e praticante da palavra. E aqui, então, vamos ver alguns detalhes sobre esse poder da palavra. Davi, o escritor do Salmo 19, faz declarações sobre a palavra de Deus, usando diferentes termos, preceitos, temor, ordenanças, mandamentos, assim por diante, testemunhos, mas além de falar um pouco sobre a palavra, ele destaca o que faz essa palavra na vida de quem nela crê. Vamos então ver que poder é esse. O primeiro está aqui no verso 7 do Salmo 19, na primeira parte. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Isso mesmo, a Bíblia é inerrante. A Bíblia não tem contradições. A Bíblia não tem falhas. Quantas pessoas tentaram desacreditar a Bíblia, dizendo que ela foi escrita por homens, que a Bíblia é um papel que aceita tudo, mas a Bíblia é a palavra de Deus, é perfeita. Em Mateus capítulo 24, verso 35, Cristo diz o seguinte: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Conta-se que um filósofo francês fez de tudo para desacreditar a Bíblia, falando mal da Bíblia, falando mal dos escritores bíblicos, falando mal do Senhor. E ele debochava, divulgou, usou a sua influência para levar outras pessoas a não crerem na palavra. Mas conta a história que esse homem morreu. Ou melhor, antes de morrer, adoeceu gravemente. E quando ele estava à beira da morte, chamou um pastor para orar por ele. Ele morreu e a casa dele foi comprada num leilão
e quem comprou foi um grupo de cristãos que ali deram início à Sociedade Bíblica Internacional. Se você pesquisar, você vai descobrir a história, que essa história é verdade. Do lugar que saíam mensagens contra a Bíblia, depois se tornou a sede dessa organização que distribui a Bíblia para o mundo inteiro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia permanece para sempre. Ele é perfeita, diz o texto, e traz e revigora a alma. Sabe o que é revigorar? É dar ânimo. Quanta gente está vivendo desacreditada, desanimada, frustrada até, sem vontade de lutar pelas coisas básicas da vida, sem lutar pela vida. Pois bem, a palavra de Deus traz um renovo. Eu ganhei algum tempo atrás um bonsai. Bonsai é aquela plantinha feita, trabalhada, na verdade, plantada e trabalhada para não se desenvolver numa grande árvore. Você já viu pé de macieira, de abacateiro, aquelas árvores pequenas que dão frutos? Pois é, bonsai. E eu ganhei um bonsai. E achei interessante que quando eu passo dias sem regar, me esqueço, me distraio, as folhas murcham, e já aconteceu de todas as folhas, ou quase todas as folhas, caírem, ficarem secas a ponto de ficarem fragmentadas. Parece que a árvore morreu. E aí eu chego ali, começo a jogar, a minha esposa começa a jogar água, daqui a pouco, puf, as folhas começam a surgir, e aquela árvore que estava morrendo tem um renovo. É isso que diz o texto. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Se você está desanimado, cansado, desalentado, desencorajado, abra o seu coração para a palavra de Deus e o Senhor vai renovar a sua fé, seu amor e sua esperança no Senhor. Outra coisa que diz o texto aqui desse poder da palavra: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha só o que diz a Bíblia. A palavra testemunhos tem a ver com a Bíblia. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Quantas vezes nós ouvimos promessas de outros, acreditamos, abrimos mão de outras coisas porque acreditamos em outras pessoas e depois nós nos decepcionamos. Nós ficamos realmente muito tristes, mas aqui não. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você pode crer na palavra, você pode confiar na palavra. Lembra aquele texto de Marcos capítulo 5, quando Jairo está caminhando com Jesus? Ele convida Jesus, ele clama, na verdade, para que Cristo vá à casa dele para curar sua filha que está enferma. E aí, no meio do caminho, os amigos de Jairo dizem para ele: olha, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Aquele homem que saiu para chamar Jesus para curar a filha, agora recebe a notícia da morte da filha. Sabe o que Cristo fala para ele? Não tenha medo, apenas creia, apenas confie, apenas acredite. É isso que a Bíblia está dizendo. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você pode confiar. Agora, interessante é a frase aqui, final do versículo 7. E tornam sábios os inexperientes. Eu quero aqui fazer um destaque. Sábio é diferente de ser inteligente. Uma pessoa inteligente é capaz de fazer algumas coisas. Por exemplo, consertar um celular, consertar uma TV, montar uma TV como essa que você está vendo, dirigir um carro. Isso é inteligência. A prova diz que nem todo mundo é capaz de fazer o que você faz. Na sua rua, pode ser que você seja o único que domine essa tecnologia que você está usando. Mas é diferente a sabedoria. Enquanto que inteligência é fazer algumas coisas certas, sabedoria é fazer as coisas certas. Certas coisas faz o inteligente, as coisas certas faz o sábio. E a Bíblia tem esse poder de dar a você sabedoria. E diz o texto aqui, ele torna sábio ou sábios os inexperientes. Sabe o que é uma pessoa inexperiente? Que não tem vivência. Antigamente a gente usava muito a palavra ignorante, lá no Nordeste, em Teresina, onde eu fui criado, para ofender uma pessoa. Ih, fulano é ignorante, você é ignorante, não sabe de nada. A gente usava a palavra ignorante para dizer, olha, você é uma pessoa que não sabe de nada. Só que, na verdade, o termo ignorante
Significa aquele que desconhece o assunto em questão. Você pode ser doutor na área da informática, da TI, como se fala, tecnologia da informação. Você pode ser realmente doutor em TI, mas pode ser um ignorante na questão do funcionamento do coração. Você pode ser PhD em neuropsicologia, que é uma parte do conhecimento da psicologia. Neuropsicologia. Você pode ser doutor em neuropsicologia, mas pode ser um ignorante com respeito à Bíblia. Por quê? Porque nem todos nós conhecemos tudo. Por isso que a Bíblia diz aqui exatamente isso. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Mas continuando ainda sobre o poder da palavra, veja o que diz a Bíblia ainda. A palavra de Deus tem poder para trazer alegria ao nosso coração. Diz no verso 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Certas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente diz assim, Senhor, isso não é justo. Deus diz, perdoe. Senhor, não é justo eu perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Perdoe. Ande a segunda milha com quem te obriga a andar a primeira. Não é justo, Senhor. Ande a segunda milha. Ceda a vez, embora você tenha todo o direito de ir à frente, ou de estar em primeiro lugar. Ceda a vez. Ou seja, certas coisas que Deus nos manda fazer, aparentemente não são justas, porque nós nos sentimos injustiçados quando nós não temos as nossas demandas ou direitos atendidos. Mas a Bíblia diz que os preceitos não são justos. O que Deus manda você fazer, Ele manda você fazer, porque não é a sua justiça, não é a minha justiça, não é a justiça humana que tem que prevalecer em nosso coração, mas a justiça que vem de Deus. Os testemunhos, ou melhor, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Quando você cumpre a palavra, quando você obedece ao Senhor, você tem paz no coração e você tem alegria verdadeira. Você, meu querido, minha querida, você pode sofrer porque escolheu fazer a vontade de Deus, mas você nunca será infeliz. Eu ouvi uma frase de um pensador romano de muitos anos atrás. Esse pensador romano diz o seguinte: se você quer ser feliz por um pouco de tempo, vingue-se, mas se quer ser feliz pela vida inteira, por toda a sua vida, perdoe. E é isso que a Bíblia diz. Quantas pessoas estão vivendo um pouco de felicidade porque estão se vingando, dando troco, respondendo de maneira até mais grave do que a ofensa recebida? Estão tendo um pouco de alegria, mas sofrendo depois as consequências de uma vida intempestiva e inconsequente. Quer realmente ter alegria no coração verdadeira? Então coloque em prática a palavra do Senhor. Mas outra coisa que a Bíblia diz, esse poder da palavra de Deus está em clarear a nossa visão das coisas. Diz o texto aqui, os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Como é que é isso? A palavra de Deus é muito clara, é evidente, ela clareia a nossa visão. Se eu tivesse com todas as luzes dessa sala aqui apagadas, eu não conseguiria ver algumas coisas com detalhe. Como eu moro aqui, eu posso saber onde estão algumas coisas, já que elas não mudam de lugar com frequência. O sofá, a mesa, o lustre, a TV, eu sei onde está porque eu já tenho essa memória. Mas se tudo tivesse apagado e alguém dissesse, Pastor Clark, onde está aquele sapato? Eu não saberia, porque eu não estou vendo. Então, certas coisas nós temos dificuldade de ver, porque nos falta a luz, a clareza da palavra de Deus. Veja só o que a Bíblia diz. Os mandamentos são límpidos e trazem luz aos olhos. Em João capítulo 9, a Bíblia narra a cura de um cego de nascença. O homem estava com 40 anos de idade e nascera cego. Nunca, ele mesmo testemunha isso, nunca na história da humanidade se tomou conhecimento de uma pessoa que nascera cega e passou a ver.
E aí quando foram, as pessoas, os líderes religiosos foram questioná-lo, como assim? Será que você nasceu cego mesmo? Inclusive os pais dos cegos foram questionados. Sabe o que aquele homem disse? Quando questionado também quem foi que fizeram o milagre dele passar a ver, disse, olha, eu não sei. Eu não sei quem foi e nem sei como foi feito, mas eu sei de uma coisa, eu era cego, agora vejo. E mais tarde Jesus se encontra com ele e ele passa a saber que o autor daquele milagre foi o Senhor. Eu não sei explicar como ele fez, só sei que eu era cego, agora eu vejo. Diz o texto, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olhar as pessoas com o olhar do Senhor. Ver com clareza o que é certo e errado, o bom, o ruim, o bem e o mal. Distinguir as coisas. Então, abra os olhos para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus abra os seus olhos para a vida. Jesus falou em Mateus capítulo 5 que os olhos são as janelas do coração. E se os seus olhos são maus, toda a sua vida está realmente envolta em trevas. Mas se os seus olhos estão bem, então todo o seu corpo é luz. Jesus diz lá em João capítulo 8, versículo 12, que ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz verdadeira e essa luz brilha pela palavra de Deus no seu coração. Outro poder que a palavra de Deus tem, está ainda no versículo 8, que diz assim na parte B, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. Vejam só, as ordenanças são verdadeiras, todas elas são justas. A palavra de Deus está dizendo algo muito interessante sobre a Bíblia, que ela é a verdade. Na palavra de Deus, há palavras diversas. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente lê palavras de anjos, palavras de demônios, palavras do próprio Satanás, palavras de homens tementes a Deus, palavras de homens que não temem a Deus, palavras de mulheres que obedeceram a Deus, palavras de mulheres que não obedeceram a Deus. A gente lê na Bíblia conselhos maus, conselhos bons. A gente vê na Bíblia bons exemplos, maus exemplos. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito nela, temos que dar crédito. Certa vez, Jesus, quando foi questionado sobre como se daria aquele momento dele ir para o céu e como seria ou como iriam os discípulos, Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também disse lá em João 17:17, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, creia, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus tem propósitos claros para a sua vida. Então, leia a palavra, acredite, diz o texto. E todas elas, as ordenanças, são justas. Obedeça, porque Deus sabe o que é melhor para você. Mas ainda descrevendo o poder que essa palavra tem, a Bíblia diz que essa palavra é tão poderosa que devemos desejá-la mais do que a maior riqueza deste mundo. E que ela é mais poderosa, que é mais agradável do que a coisa mais doce deste mundo. Veja só o verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Ouro é o símbolo da riqueza e o mel é o símbolo daquilo que é doce. Ah, meus irmãos, quantas pessoas deram as suas vidas, morreram buscando as riquezas deste mundo. E até puderam achar os tesouros deste mundo, mas perderam a própria vida. Em Mateus 16, disse Jesus nos versos 25 e 26, né? Todo aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a encontrará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
Então abra o seu coração, porque não há riqueza maior do que a palavra de Deus. E em Mateus capítulo 6, verso 19, verso 21, Jesus disse: pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que você considera mais valioso para você? As riquezas deste mundo são importantes para a vida, mas não são a razão da vida. Ou você já viu carro de mudança acompanhar caixão ou carro funerário? O carro de mudança não acompanha carro funerário. Caixão não tem gavetão. Você não vê carro forte acompanhando carro funerário. Sabe por quê? Porque tudo que a gente adquire neste mundo em termos de uso de bens materiais e financeiros é para a vida neste mundo. Mas o essencial e o que garante a vida eterna é Jesus no nosso coração. Então deseje mais o Senhor e a palavra dele. E aí diz assim: são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Pois a doçura deste mundo, as coisas doces deste mundo, agradáveis, passam. Mas quando a gente considera que a Bíblia é mais importante, a gente deixa de lado as coisas. Lembra lá de Daniel capítulo 1, quando Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, resolveram não se contaminar com as iguarias do rei. Os pratos deliciosos, as carnes bem temperadas, as bebidas que eram servidas aos jovens hebreus. Daniel disse: não, eu não quero. Eu não quero comer da mesa do rei. Eu não quero me contaminar com as coisas que o rei oferece. Eu vou me alimentar daquilo que não é valorizado. Eu vou me alimentar só de legumes e verduras. E diz a Bíblia que por 3 anos, não foram só 10 dias, por 3 anos, Daniel, Azarias, Misael e Ananias se alimentaram e foram sustentados por aqueles alimentos que não eram, eles escolheram porque não vinham das iguarias do rei. Então, desejar a palavra como alguém deseja o mel. Ou melhor, a Bíblia é mais doce do que o mel. Quantas pessoas estão tendo um gosto agradável das coisas deste mundo, mas quando os efeitos passam, é uma amargura de vida. Festejam, vão para os desfiles de carnaval, vão para as baladas, vão para o consumo de drogas, de bebida, vão para a prática de coisas que Deus condena, e tiram fotos, e tiram selfie, e publicam, sextou, sábado, domingou, mas na segunda-feira é um gosto amargo da vida. Sabe por quê? Porque se afastaram do Senhor e de sua palavra. Mais adiante diz o salmista aqui no verso 11, ainda sobre o poder da palavra: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedeceres. Esta palavra tem o poder de nos convencer dos nossos erros e pecados. Essa palavra tem poder. Tem gente que não lê a Bíblia, sabe por quê? Porque fica incomodado com os temas que ela traz. Não quero saber disso. Não quero ouvir essa pregação. Porque está falando demais contra mim. Não. A Bíblia está dizendo para você, Deus, na verdade, pela palavra, está convencendo o seu coração. Eu conheci a história de um jovem que estava envolvido no mundo das drogas. Ele era dependente químico, era drogadicto, e então os seus pais tentaram convencê-lo de que ele deveria largar esse mundo, que ele deveria deixar o mundo das drogas. Ele dizia: não, a vida é minha. Só que eu ouvi da boca dele esse testemunho. Ele disse o seguinte: eu tentei dar uma volta e me envolvi com o crime dos traficantes, e eu sofri uma emboscada, e eles bateram em mim, eles usaram ferramentas para me matar. E bateram muito em mim, só pararam de bater porque achavam que eu estava morto, e me jogaram num valão. Ele conta que quando acordou, estava ensanguentado e enlameado. Se levantou, correu para casa, tomou banho, se arrumou, e como era um dia de culto, ele foi para a igreja, uma outra igreja, a igreja que na verdade os seus pais frequentavam. Só que os pais não sabiam que ele tinha ido àquela igreja naquela noite. E então ele ficou sentado e o pregador começou a pregar. Daqui a pouco ele começou a pensar: meu pai contou a minha história para esse pastor
E esse pastor falou, estava falando tudo o que eu fiz na minha vida. Mas não era isso. Era a palavra de Deus que o pastor estava pregando e o Espírito Santo convencendo aquele jovem que ele deveria se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. O próprio Jesus disse lá em João 16, versículo 8, e quando ele vier, falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus tem poder, essa palavra tem poder para convencer. Diz o texto, por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Você pode passar por dificuldades, mas Deus vai recompensar no sentido de abençoar aquele que fizer a escolha de andar pela palavra. Mas se aproximando do final, o salmista diz ainda sobre o poder da palavra. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente da grande transgressão. O que Davi está dizendo? Quem pode se convencer dos seus próprios erros? Quem pode discernir seus próprios erros? Nós, com muita facilidade, vemos os erros na vida dos outros e não vemos os próprios. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse, por que você vê aquela travessa, aquela madeira grande na vista dos outros e não vê, ou melhor, por que você está vendo um cisco no olho do outro e não vê a trave enorme que está diante dos seus olhos? Jesus disse isso, sabe por quê? Porque temos a tendência de ver só os erros dos outros, não vemos os nossos. Imagine alguém que vê o cisco no olho do outro, mas não consegue ver a trave que está enorme diante dos seus olhos. É uma coisa meio, não muito racional, mas Jesus usou essa expressão para mostrar como as pessoas são capazes de ver os pecados nos outros, mas não ver os seus próprios. O salmista diz, Senhor, quem é capaz de discernir os seus próprios erros? Senhor, me convença, me mostre que eu estou errado. Sabe o que disse Davi também no Salmo 139, versos 23 e 24? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus, pela palavra, sabe se você está errado ou está certo. Se você está indo no caminho do bem ou no caminho do mal. Se você está indo pela palavra ou pela vontade própria. Por isso, leia a palavra de Deus. A palavra tem esse poder para discernir. Não fique se guiando pela palavra dos seus amigos que querem que você faça os erros que eles cometem, que querem dizer que você está certo porque todo mundo faz o que você queira fazer. Não. Ouça a palavra, creia na palavra. E aí diz o texto, guarda-me também, Senhor, dos pecados intencionais, que eles não me dominem. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Só Deus pode advertir você e dizer, olha, não ande por esse caminho. Faça a minha vontade. O próprio Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Então, ande pela palavra. Livre-se dos maus caminhos, das más influências, através da palavra de Deus. E, finalmente, diz aqui no verso 14 do Salmo 19, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Davi fala de duas coisas, uma latente e outra patente. Uma patente, as palavras da minha boca. As pessoas ouvem o que você fala. As pessoas registram, muitas delas, na sua memória, as palavras que saem da sua boca. E Jesus disse lá, a boca fala do que está cheio o coração. Mas ele disse que as palavras da minha boca, algo patente, e a meditação do meu coração, algo latente. Só Deus vê o que vai no seu coração. O que você tem no coração, Deus e você sabem. Agora, o que você fala, Deus e aqueles outros que ouvem passam a ter, Deus conhece e os que ouvem passam a ter conhecimento.
Então Davi fala que tanto as minhas palavras quanto o meditado do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor. Esse é o poder que a palavra de Deus tem na sua vida. Então eu quero orar por você agora, para que esta palavra que você ouviu chegue ao seu coração e faça a vontade de Deus para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e diga: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Que o meu coração esteja cheio da tua palavra. Que eu guarde no coração os teus preceitos, as tuas ordenanças, os teus mandamentos. Que eu guarde no meu coração a palavra de Jesus. Que Jesus habite no meu coração, para que eu viva por esta palavra e viva de modo agradável ao Senhor. É o que te peço e já te agradeço, para que todos vejam que não apenas a palavra na mão eu carrego, mas no meu coração, para a glória de Jesus. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja feliz com Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém.